Ter uma boa alimentação é sinônimo de ter saúde. Afinal de contas, o homem é o que come. Para entrarmos nessa discussão, convidamos a nutricionista Andréa Rezende para falar um pouco sobre alimentação. Então, Andréa, quais são os principais riscos de uma má alimentação? Os riscos, Priscila, são inúmeros. Por exemplo, a gente pode ver a nível de desenvolvimento e crescimento de uma criança. Se ela tem uma má alimentação desde a infância, consequentemente isso vai afetar o seu crescimento e seu desenvolvimento. Então ela pode ter um peso, uma altura abaixo do que ela deveria ter. Consequentemente, isso também pode levar à desnutrição. E isso afeta o seu rendimento na escola, em casa, o próprio lado emocional da criança. Em termos de adulto, hoje a gente vê que existem inúmeros problemas que a pessoa adquire através de uma má alimentação. Por exemplo, a pressão alta, que é a hipertensão, problema de colesterol alto, triglicérido alto, a própria diabetes, a obesidade, que é decorrência muitas vezes da má alimentação. Então, levar uma vida sedentária, não se alimentar corretamente, não praticar alguma atividade física, isso vai propiciar a pessoa a ter problemas futuramente. E dentro de uma visão de uma alimentação balanceada, como deve ser a presença do sal, do óleo? Na realidade, todo alimento ele já tem sal. As pessoas se iludem, por exemplo, quando vão fazer saladas, achar que deve colocar um excesso de sal na salada. Todos os alimentos ele já tem. E no caso do óleo, existe também uma estimativa por pessoa a quantidade de óleo que ela deveria consumir. O que acontece hoje é que as pessoas têm uma tendência a comer só alimentos gordurosos, só comer frituras, alimentos muito de fast food. Então, todos esses alimentos, o teor de gordura é grande, além dos próprios industrializados, que eles contêm um teor de sódio muito grande. A gente ouve falar que uma alimentação saudável é balanceada em nutrientes, né? É possível, como a gente já vê em dietas, você ter uma alimentação saudável excluindo algum dos nutrientes? Eu costumo dizer que o prato da gente tem que ser colorido, de todo mundo. Se o seu prato está colorido, você está ingerindo carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais, gorduras. Então nós precisamos de todos os nutrientes provindo dos alimentos. Então o que nós recomendamos às pessoas é seguirem a pirâmide alimentar, onde ela porciona os alimentos que são necessários. Então não adianta a pessoa às vezes querer ser um passarinho e comer só folha. Não adianta também querer comer só carne, que é proteína. Ela precisa comer todos os alimentos para ela poder adquirir todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento dela. Quanto à carne, ela apresenta alguma restrição, seja vermelha ou branca, ou o próprio consumo? O que nós podemos falar é que o ferro que a gente adquire, o ferro não M, através da alimentação da proteína, ela é frequente na carne vermelha. Então, a pessoa precisa da proteína e do ferro proveniente das proteínas animais. Então, agora dizer que determinada carne vermelha, branca é inadequada depende do consumo. Por exemplo, hoje nós estamos trabalhando muito alimentos funcionais. O peixe, por exemplo, é um alimento funcional. O que é alimento funcional? É aquele alimento que previne determinadas doenças. Por exemplo, você comendo peixe, ele tem ômega 3 e ômega 6. Isso vai ajudar a pessoa não ter, ou não, ela age como antioxidante para não ter radicais livres e ela pode ter uma prevenção, por exemplo, de câncer. Então, você precisa das proteínas. E dentro da pirâmide alimentar, existe lá o porcionamento ideal de proteínas por dia, de 3 a 4 porções, de 1 a 2 porções por dia, no caso da proteína animal. E em relação à obesidade, a gente pode concluir também que a obesidade é causada pelo excesso de ingestão de gorduras ou carboidratos? Também influencia, mas eu acho que é um conjunto de fatores que vão facilitar uma pessoa a ter predisposição à obesidade. Por exemplo, a hereditariedade, por exemplo, a vida sedentária. Antigamente nós ouvimos falar de pessoas adultas obesas. Hoje nós vemos crianças que são obesas, porque muitas vezes não praticam esporte,
só vai para a escola e fica em frente ao computador jogando videogame. Muitas vezes o lanche que leva para a escola é um lanche prático, mas é um lanche industrializado, que se resume a salgadinhos, a refrigerantes, não se faz uso de frutas, de sanduíches naturais. Então, muitas vezes, essa obesidade ela é adquirida por maus hábitos alimentares que a própria família traz. Então, a pessoa costuma. Outro fator importante, a própria vida agitada com que as pessoas estão hoje, elas devem almoçar fora de casa. E muitas vezes, por praticidade, é mais fácil ela ir no fast food, lanchar rápido que ir para um restaurante, servir um prato de salada, um carboidrato, um arroz, um feijão, uma carne ao molho e sentar à mesa e mastigar corretamente para poder absorver todos os nutrientes. Ela precisa de agilidade, praticidade. Então, o fato dela também ter hábitos alimentares ruins, inadequados, propicia ela adquirir uma obesidade. E muitas vezes essa pessoa trabalha muito, mas ela é sedentária, ela não pratica uma atividade física, então ela não gasta o que ela come. Consequentemente, ela vai reter gordura. Essa gordura no organismo pode levar à obesidade. Existe um paradoxo sobre coisas boas e ruins de beliscar. Qual a sua opinião sobre isso? A maioria das pessoas tem a tendência de beliscar entre as refeições. Eu diria que não é um tabu e nem um paradigma. Na realidade, o beliscar não faz bem. O que as pessoas precisam entender, para ela ter bons hábitos alimentares, ela ter uma rotina fracionada de alimentação. Então, nós resumimos que diariamente ela deveria ter no mínimo 5 refeições diárias, começando pelo de jejum, que é o café da manhã, a principal refeição. Antes do almoço, ela ter uma colação, um lanche, que ela poderia comer um alimento saudável, mesmo um suco, um iogurte, almoçar bem. Nesse intervalo, antes do jantar, ela ter um lanche também rápido e um jantar. O que acontece hoje com as pessoas? Principalmente quem está dentro de casa. Ela tem uma tendência a ficar beliscando o dia todo. Então, ela nem fraciona a refeição dela e passa a comer muito em grande quantidade. E aí, consequentemente, esse beliscar, ela não vai digerir bem os alimentos e, consequentemente, pode contribuir para ela ter uma tendência a sobrepeso. E para finalizar, qual a importância de ter uma assistência de um nutricionista? Eu sempre falo que muitos nos procuram porque quer uma dieta. E eu falo assim, o papel nosso não é simplesmente fazer uma dieta, nós somos agentes de saúde. Porque dieta você faz um mês, pode até ganhar ou reduzir peso, mas e aí depois? O que as pessoas precisam entender é que o nosso papel envolve a reeducação alimentar. Nós vamos ajudar as pessoas a se reeducarem, né, a buscarem dentro dos seus hábitos alimentares uma alimentação saudável, nutritiva, balanceada, para que ela tenha qualidade de vida. Porque dieta todo mundo faz. Você pode ir na internet, pedir uma dieta lá, você pega, copia, um mês você faz, você perde peso, você ganha peso, você reduz colesterol, você aumenta a anemia, mas ter mudança de hábitos alimentares é rotina, é pro resto da vida. Então, o papel do nutricionista é conscientizar as pessoas que elas precisam ter bons hábitos alimentares para a vida toda. Tanto ela como sua família, né? No caso, instruir os filhos, levar para a comunidade, aonde ela trabalha, isso é fundamental. Por isso que hoje a gente trabalha muito alimentos funcionais. Antigamente não se ouvia falar que você comer a soja é um alimento funcional, porque ajuda a mulher a reposição dos hormônios na menopausa. Então não adianta comer um dia no mês soja, você tem que ter a continuidade. Então isso é mudança de hábito. Nós agradecemos a presença e a colaboração da nutricionista Andréa Rezende e vamos ficando por aqui. Obrigada.